Boa noite, eu tô aqui falando com vocês de madrugada. Por quê? Porque eu quero falar um relato pra vocês de uma gravidez de primeira viagem e que na verdade agora eu tô cuidando de um recém-nascido, né? Então vou contar como que é as coisas. Não é fácil não, gente. Pelo menos pra mim não tá sendo fácil não. Eu achava que ia ser assim, ó, porque todo mundo, muita gente tem filho, paz, amor e tal, mas não é fácil assim não, pelo menos pra mim não foi. Minha gravidez é de alto risco, né? Então eu tive uma gravidez complicada. Eu tive que cuidar muito bem da minha saúde, que eu tenho diabetes, eu tenho hipotireoidismo, então eu tive que cuidar intensamente o dobro pra esse bebê nascer bem e eu ficar bem também. Depois, o que aconteceu? Foi uma luta, né? Então, o sangue do meu noivo é positivo, o meu é negativo. Então, eu tive que correr atrás no alto custo para pegar remédio. Tive que pegar o remédio no alto custo para insulina. Eu tive que ir semana a semana no CAISM, que é um atendimento especializado para pessoas que têm alguma comorbidade, né? Que é grávida e tem alguma comorbidade, entre outras. Mas para mim foi por conta disso. Eu tive que correr atrás de muita coisa, vocês não têm noção da minha gestação. A gestação é muito difícil, de verdade, mas eu conseguia dormir. Eu conseguia dormir uma noite inteira. Eu conseguia trabalhar, mesmo na dificuldade nos últimos dias, para poder ir para o meu serviço, né? Porque eu tinha que fazer uma caminhada, tudo. E também nos primeiros dias também é difícil. Então, nos primeiros 3 meses, eu acho até pior. Os primeiros 3 meses de gestação é pior do que os últimos meses de gestação. No meio da gestação não é difícil, é tranquilo. Mas no final também é meio complicadinho, porque você fica cansado. Outra coisa. Quando você tá no dia do seu parto, o meu foi cesárea. É uma situação que você fica tremendo de medo, né? Tipo, ninguém fala muito sobre isso. Não vejo muita gente comentando sobre isso. Mas é, você. Eu escolhi cesárea. Eu ia ter com 37 semanas realmente, mas eu poderia ter induzido ou ter cesárea. Indução também é doloroso. Muita gente comunica falando, é doloroso, doloroso, doloroso. Então eu nem tentei, porque demora no máximo 3 dias para você ter o bebê. Se você não tiver o bebê em 3 dias na indução, você já vai ter o parto cesariano. Então eu já imaginei que não ia ter o bebê na indução, eu não quis passar por esse sufoco, né? Para depois ter que fazer cesárea e fui logo fazer cesárea. Beleza, fiz a cesárea, não foi fácil, eu fiquei com medo. E na hora do parto também eu tive falta de ar. Eu não sei, eles falaram que meus sinais vitais estavam todos bons, né? Só que eu tava com falta de ar. Então foi um negócio muito doido. Eu senti falta de ar, deram oxigênio, me deram sedação, Fenta e Mida, né? Que nem tá no meu relato do sumário de alta. Então foi bem assim, foi bem intenso. E como que funciona agora depois do parto? Os primeiros dias, né? Eu não falo o mês inteiro de recém-nascido. Vou falar os primeiros dias, tipo, os primeiros 5 dias, os primeiros 4 dias. Eu fiquei no hospital, né? Fiquei 5 dias no hospital. Normalmente fica até 48 horas lá, pra eles darem alta pra você. É normalmente 48 horas, por quê? Porque 2 dias eles ficam observando pra ver se tá tudo bem. Se tiver tudo bem, manda embora. E aí eu tive que ficar lá esse período de 5 dias. Por quê? Porque eu não conseguia amamentar o bebê. E aí eles acharam, algumas pessoas ficaram insistindo. Eu queria poder amamentar o meu bebê no meu peito. Mas eu vou te explicar como que funciona. Eu tive dificuldade para amamentar, o bico do meu peito é plano. Mas não foi nem por isso, porque dava pra fazer alguma coisa, né? Mas não foi nem por isso que tava difícil. As enfermeiras também tentaram e tentaram, mas foi difícil. O que foi mais difícil,
E só descobriram no final é que a língua do meu filho é presa. Então, é por isso que eu falo, vocês têm que. Eu tô falando meu relato porque eu passei por muita coisa. Quando vocês forem amamentar, quando vocês forem fazer a amamentação e tal, porque a parte mais difícil de você. A parte mais difícil de tudo, não é nem a gestação, não é nem o. É ter que trocar fralda, acordar de 3 em 3 horas. A dificuldade é a amamentação. Se você não for uma pessoa experiente, ou se você não for uma pessoa que tem dificuldade, ou alguma coisa que complica a amamentação, aí não, a gente não vai saber na amamentação. Não existe isso. Não existe, o bebê sugar só o bico do peito. O bebê tem que sugar toda a auréola. Já começa daí. Aí se o bebê tem a língua presa, ele não vai fazer isso. Ele não vai. Pelo menos o meu bebê, ele tinha a língua super presa. A língua dele não saía pra fora. Não conseguia amamentar ele pela língua presa, pelo meu bico plano. Aí eu ficava lá noites e noites acordada, o bebê chorando, não conseguia fazer nada. Então, aí me deram um bico de silicone para poder fazer o bebê amamentar. Aí meu peito regurgitou, ficou aquela coisa lá, não saía leite, ficava tudo preso leite ali, aí acharam que era alguma coisa. Aí foi um negócio muito intenso, porque aí quiseram que eu ficasse mais tempo lá. O bebê começou a ter icterícia, também porque eu não conseguia amamentar ele, né? Eu não conseguia. Como que o bebê ia ficar bem? Peraí, deixa eu desligar aqui o negócio. Então, o bebê tava amarelo. Não sei se também por conta, provavelmente também por conta da amamentação, não conseguia amamentar, o bebê não recebia, ficou com hipoglicemia, porque normalmente quem tem diabetes, o bebê, ele fica com hipoglicemia, glicemia baixa, e da BO tal, nos primeiros dias, né? No restante fica mais tranquilo. Mas então tem toda essa questão aí. E você tem que se adaptar ao bebê. Então, quando você tá lá, eles insistem na amamentação. Eles não pensam em nenhuma forma de fazer outra situação. Pelo menos os enfermeiros não tomaram atitude lá. De dar uma fórmula de resolver o problema, de descobrir o que estava acontecendo. Ninguém investigou nada. Então eu fiquei 3 dias ou 2, não lembro, sofrendo para tentar amamentar. Não conseguia dormir, não dormi, nada, nada, nada. E aí eu via aquela criança chorar, não demorava nem horas pra ele chorar. Ele chorava o tempo inteiro, a noite inteira. E foi complicado, sofria. Nossa, foi muito complicado. E aí você quer sentimento de culpa, mas na verdade não tinha culpa, né? E agora eu fiquei com trauma, porque eu não consigo amamentar ele no peito e ele também não consegue ser amamentado no peito. Então eu tenho que ficar fazendo bomba, tem que colocar no meu peito aqui e ficar tirando leite. É só isso que tá fazendo eu ter leite. Eu vou explicar uma coisa da bomba. A bomba é uma coisa top. Se você não conseguir amamentar no peito, se você não quiser amamentar no peito, que é uma coisa importante que eu vou falar agora, você usa a bomba. Porque a bomba, ela estimula a produção de leite como se o bebê estivesse sugando seu peito. E além de tudo isso, ele sai o leite aqui, ó, né? E aí você consegue armazenar, você consegue utilizar na mesma hora. É uma coisa maravilhosa de Deus, né? E é o que tá me salvando, que tá me ajudando a ter leite. E é o que eu tô fazendo pra ele. A única coisa difícil quando você tem um recém-nascido, quando você vai pra casa, e ainda mais você que não vai conseguir amamentar o seu filho no peito, né? Porque se fosse amamentar no peito, ia ser até mais fácil. O negócio é a amamentação, gente. A amamentação. Se você não amamenta o seu bebê no peito e quer amamentar ele com seu leite, porque eu quero amamentar meu filho com meu leite, mesmo usando fórmula, porque eu uso fórmula também para complementar. E eu quero que ele mame no leite, então eu tenho que ficar higienizando a mamadeira, higienizando a bomba para poder bombear toda vez que for fazer isso. Toda vez. É uma madeira na água quente, lava ela com detergente neutro e esse negocinho aqui, depois você coloca na água, na caneca, na água, ferve 5 minutos. Esse também, viu? 5 minutos.
lava, tá? 5 minutos, depois você espera secar, depois que seca você vai lá bombeia, lava de novo, lava a mamadeira de novo, pá, papum, 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 aquela coisa de louco. E então eu não quase nem durmo direito, né? E eu fico nessa correria aí de tirar o leite, mas eu sei que uma coisa essencial para quem tem dificuldade para amamentar é isso aqui, ó. Ninguém fala sobre isso, mas se você tiver uma bomba, principalmente essas bombas elétricas, bomba de que você só coloca aqui, ó. Você só pega e coloca na tomada. Pelo menos o meu é assim. Existem vários tipos de bomba, mas o meu funciona desse jeito. Eu encaixo aqui a peça. E aí eu giro e regulo aqui, ó. Eu coloco aqui é onde eu coloco meu peito e vai descer o leite aqui. A bomba ela puxa e aí eu tiro meu leite. Aí aqui já é um frasquinho, então eu fecho com a tampa. Eu fecho com a tampa, guardo na geladeira e dou pra ele quando eu for amamentar ele. Não tem um horário específico para você amamentar, de 3 horas, é de 3 horas mesmo. Mas não tem horários específicos todo dia. Então não adianta você colocar um horário fixo no seu celular. Não existe isso. Você vai colocar o horário na hora que você tem que acordar. Se caso a criança não acordar. A criança que ela acorda a hora que ela deu 3 horas certinho, às vezes menos, ele acorda. Se ele acordar menos, se ele acordar com frequência, quer dizer que não foi amamentado direito. Eu consigo ver o quanto que eu estou amamentando ele, porque eu bombeio o meu peito aqui, vejo o quanto que sai de ml e dou para ele. E aí, se ele ainda estiver sugando, mesmo que não tenha leite, quer dizer que ele não está 100% satisfeito. Então, na próxima mamada, se ele estiver dormindo nessa mamada, eu aumento mais 30 ml. Então, por exemplo, se o meu leite não for suficiente para ele, se tanto de ml aqui não for suficiente para ele, eu vou lá, pego a fórmula e acrescento na próxima mamada, porque nessa mamada encerrou. Se ele tiver com o olho fechado, não estiver desesperado, encerrou essa mamada. Ele tem que dormir. Encerrou essa mamada, na próxima eu aumento a quantidade de ml na fórmula. Então eu faço isso com a fórmula para complementar o meu leite. E o bebê é muito mais fácil ele amamentando no peito, porque é só você colocar lá, saber fazer a pega correta. Fez a pega correta, você simplesmente vai seguir viagem. A questão do bico de silicone que eu falei no começo, que foi indicado no hospital. Gente, se vocês puderem não usar o bico de silicone e descobrir o motivo de você não estar conseguindo amamentar, se é realmente você ou se é realmente alguma coisa na criança, alguma coisa em você, tal, não usa. Não usa. De verdade, não usa. Vai descobrir o que está acontecendo. Vê se a criança tem língua presa. Se a criança tiver língua presa, se for esse o motivo, é muito mais fácil. É só você falar lá no hospital e eles fazem, pelo menos no caísmo foi muita coisa, é muita especialidade. Então eles fazem tudo na hora lá, graças a Deus. Eles fazem um pique, pronto, acabou a história. Você pode amamentar até no mesmo dia que te fizer o pique. Você amamenta a criança vai pegar e tal, e vai ficar tudo bem. Se for o seu bico do peito, aí realmente não tem muito o que fazer, porque já tá difícil, você não tá conseguindo amamentar, então vai ser difícil. Você não vai deixar a criança lá com fome. Você vai tentar, usa o bico de silicone se for necessário mesmo, se for realmente isso. Em casos mais difíceis, você vai perder, para você não perder seu leite, né? Uma pessoa que tá com dificuldade para amamentar vai perder o leite porque essa criança não tá sugando corretamente. Então vai ter que usar a bomba. Eu indico a bomba. Tem vídeos na internet falando que a bomba aumenta realmente a quantidade de leite para você não perder seu leite. Porque eu vou falar uma coisa para você, o seu leite é importante para a criança, porque esses leites aqui da fórmula, eles não têm nem, nem eu não lembro quanta porcentagem, mas acho que nem 10% do leite materno. O leite materno tem muitas coisas que ajudam
a criança. Ela tem vacina, tem tudo vai pro leite, anticorpos. Então, o leite não tem o que substituir o leite, de verdade. O leite é uma coisa essencial. Se você for ler as embalagens de fórmula, as embalagens mesmo falam que o leite é a coisa mais importante. O aleitamento materno, né? O aleitamento materno você vai escutar muito por aí. Então ele é uma coisa que é 100%. Então é isso, gente. E rotina, né? Você não dorme. Se você faz tudo isso que eu faço, tira a bomba para dar o leite, porque você quer que ele amamente, você quer amamentar o seu leite, você não dorme. Questão da fórmula. Se você for dar só a fórmula, não é difícil, você vai pegando o jeito. Eu vi alguns vídeos na internet ensinando como dar fórmula, né? Eu não sei se eu falo agora, acho que eu não vou falar como que você usa a fórmula, mas não é difícil. Você consegue se adaptar rapidinho, você faz aí igual o leite do peito. Mas o leite do peito você não tem um cálculo, né? Você não sabe quanto que a criança tá mamando. Se você não tira na bomba. Você não sabe quanto que a criança tá mamando. Mas se a criança está satisfeita, se ela tirou a boquinha, não é você que tem que tirar, é a criança que tem que tirar a bombinha. Bombinha não. A boquinha. A criança tirou a boquinha e ficou molinha, quer dizer que está satisfeita. Então, perfeito. Se caso não acontecer isso, quer dizer que ela não mamou direito e aí ela vai acordar com mais frequência, com fome irritada. O que a criança, o que o recém-nascido, né, que não é uma criança e não é um bebê, é um recém-nascido, pelo menos, tipo assim, eu não sei se nos próximos meses é assim, mas eu tô nos primeiros dias. O que um recém-nascido chora? Fome, nossa, chora de dor, parece que é aquele choro de desespero, parece que você tá pegando e matando aquela criança. É o choro da fome, o choro da fome é forte. Tem o choro da cólica, porque vou falar uma coisa pra vocês. Eu achava que o choro da fome era pior. Eu até me adaptei ao choro da fome, porque é um choro difícil de lidar. Difícil, principalmente quando você não consegue amamentar a criança da forma que você quer, tipo, no peito, né? O choro da fome é muito difícil. Mas o choro da cólica é uma coisa intensa. Por quê? Porque você às vezes não consegue ajudar a criança. Você não consegue tirar a dor dela. E não tem outro remédio sem ser a massagem na barriguinha dela. É chamado disquesia do lactante, se eu não me engano. E nos primeiros 3 meses, provavelmente, eu não sei se o médico vai falar isso, mas eu acho que não tem remédio para isso. Não pode dar remédio para criança, você tem que fazer uma massagenzinha para liberar o punzinho e o cocô. E a maioria das crianças tem isso, não é uma coisa assim, uma doença, não existe isso. É uma coisa normal, porque o intestino da criança é o último a ser formado e não vai formar quando ela nascer. Não existe 100% formado uma criança quando nasce. A cabecinha dela não é formada, todo mundo já sabe que tem as aberturas aqui, né? Não é formada o crânio completamente dela, o osso, então fica meio exposto. E também não é formado o intestino. Por isso que a criança tem cólica. Não é por conta de fórmula, não é por conta de meu leite, eu sou comer alguma coisa. Não existe isso. A criança não tem um intestino formado. É claro que o leite, se você comer certinho, o leite vai aumentar também. É uma situação, mas não é o leite, gente. Não é o leite. Não vai falar que é fórmula. Às vezes pode ser sim. Às vezes pode ser. Porque às vezes tem uma alergia, né? Mas nem sempre é isso. Às vezes é porque o intestino não é formado também. Então você tem que ficar nessa, procurando para saber o que é, tal. E é complicado mesmo. Complicado. A cólica é a pior. Ele chora como se fosse a dor do leite, mas só que menos, porque o leite é mais importante para a criança. E existe também, tipo assim, a criança não pode ficar 100% acordada, recém-nascido dorme. Só fica uns minutinhos acordado e volta a dormir, coisa assim, não existe. Então,
se ele tá acordado resmungando, é frio. Então você vai ter que sentir a mãozinha, o pezinho, ver se tá bem cobertinho, se você... O recém-nascido, como que funciona? Ele tem a mesma sensação que a gente de frio e calor. Então, se você tá sentindo frio, o bebê vai sentir frio, não existe isso. Se você está sentindo calor, o bebê vai sentir o calor também. Se você exagerar em colocar muita roupa no bebê, ele vai formar um monte de bolinha vermelha no rostinho dele, no corpinho dele, por excesso de roupa. Não existe você ficar entupindo de roupa. Recém-nascido também não é friento. Ele tem a mesma sensação que a gente. Eu já confirmei isso com a médica, ela falou a mesma coisa. Gente, eu não tô tirando isso da minha cabeça não, é minha experiência e coisas que eu já conversei com os médicos, eu sou assim. Então, eu indico vocês terem um termômetro em casa, principalmente nos primeiros dias. O termômetro salva muitas vidas. Você vai saber se ele tá com febre por excesso de roupas. Se ele tiver febre, você tira as roupas. Se ele tiver frio, você coloca as roupas. Então, você vai regulando conforme a temperatura do corpinho dele. E é isso, questão de coisas essenciais. Bomba. Eu uso bastante, porque eu não consigo amamentar no peito e agora eu não consegui mesmo tendo o bico melhor, porque isso aqui aumenta o bico do peito, viu? Vou falar pra vocês, isso aqui aumentou o bico do meu peito. Poderia amamentar no peito agora? Poderia, mas por conta desses traumas que eu passei aí, eu não consigo mais, só consigo fazer extrair na bomba e entregar pro bebê na mamadeira, né? É muito difícil, a amamentação é mais complicada. Então, são duas coisas essenciais, né? Termômetro para banheira também é uma coisa que não pode faltar, porque você não sabe se está muito quente ou se está muito frio. Se você tiver uma sensação meio assim, você não vai saber. Caneca é importante para você lavar a mamadeira, caso você não for amamentar no peito. Mas assim, se você for amamentar no peito, não, de jeito nenhum, não use chupeta no bebê. Não dê chupeta, não dê mamadeira. Não dê. Porque depois, outra coisa que ficou difícil pra mim, minha amamentação é isso. Eu não consigo amamentar o bebê também por conta que enfiar a mamadeira nele. Eu poderia estar amamentando o peito também, depois de tudo isso, mas enfiar a mamadeira já era. É mais difícil pra você desmamar o bebê da mamadeira. E também, se você for dar chupeta, vai ser difícil também pra você amamentar. Ele vai ter o estímulo de sugar, e não é isso não é assim que funciona. Sempre que você tiver alguma dúvida, procura um pediatra, um médico, posto de saúde. O posto de saúde tem que te atender, filho. Aconteceu alguma coisa, você tem que ir pro posto de saúde. Se você tiver alguém pra te ajudar, cuidar, tal, pede ajuda pra essas pessoas pra poder te ajudar, porque não é fácil, você não vai conseguir fazer todas essas coisas sozinha, não. Eu só tô gravando esse vídeo aqui porque eu tô no meio da madrugada aqui e já tem que amamentar ele, tem que bombear o peito aqui, ó. 40 minutos bombeando o peito. Eles falam que é 10 de cada lado, mas eu faço mais porque eu quero que saia todo o leite. Então é isso, gente. É uma experiência que eu tenho e eu acho importante passar pra vocês não passarem por algumas coisas que eu já passei. Então, se vocês chegarem ao final da gestação, tiver um companheiro aí pra ajudar vocês, é a melhor coisa. Melhor coisa. Se vocês não tiverem, pede uma rede de apoio pra sua mãe, seu pai, sua irmã, sei lá, quem seja. Mas tenha uma rede de apoio, pede ajuda. Porque não é fácil, você não vai dormir se você tiver que resolver tudo sozinha. Você não vai conseguir limpar a casa. Eu não consigo, mesmo com rede de apoio, eu não consigo limpar a casa. Então, eu peço ajuda pra minha mãe limpar a casa pra mim. Ela ajuda bastante, ela fica preocupada. Meu pai também me ajuda. Então, enquanto você puder ter ajuda, é melhor. Mesmo que você pense assim, vou me virar sozinha. É difícil, viu? Difícil se virar sozinho. Então, é isso, gente. É isso. Acho que é só isso que eu tenho que falar, por enquanto. Se eu tiver alguma coisa pra falar depois, eu falo. Mas eu precisava falar pra vocês essa minha experiência. A amamentação é a pior questão e depois vem a cólica. Eu não sei se é nessa ordem,
Acho que a cólica também, a cólica é difícil. A cólica eu conheci agora, né? Porque antes eu não conhecia a cólica, né? O bebê tava fazendo bastante cocô toda hora. Aí ele começou a parar de fazer um pouco de cocô. E aí você tem que ficar fazendo manobra pra aliviar o cocô dele, né? Pra sair o cocô e o pum, que é comum em recém-nascido. Recém-nascido não, né? Até os 3 primeiros meses. Então, vão ser 3 primeiros meses mais intensos. Então é isso, gente. Se cuidem também, viu? Não é fácil. Se cuide do seu bebê, cuide de você. E é isso, gente. Tchau.